Amém. Muito obrigado, viu? De nada. Vou aumentar meu áudio aqui. Bem, vocês já conseguem ver minha tela, né? Vocês Sim. estão vendo os temas da aula de hoje, tá? Que é a missão profética e o martírio do profeta Joseph Smith e Joseph Smith, um vidente escolhido. São assuntos bem interessantes que a gente vai debater hoje. Alguns pontos são polêmicos, podem ser de duas ou até mais interpretações, mas o foco da aula hoje é a gente procurar entender todos os pontos, tá? E assim como a gente busca fazer com todas as pessoas, procurar entender o lado de cada pessoa, né? As suas motivações, suas interpretações e tudo que leva uma pessoa a fazer escolhas. Deixa eu só carregar aqui, tá bastante lento hoje. Todo dia normalmente é lento, mas hoje tá Clube do Remo. Finalmente. Fui para a tela que eu queria. Aleatoriamente, mas chegamos na tela inicial ali, onde a gente vai começar a nossa aula, tá? Como vocês sabem, nós temos uma pergunta padrão, né, que a gente sempre faz. Essa pergunta é uma pergunta que a gente vai responder durante a aula, mas terão outras perguntas que também serão perguntas-chave hoje, tá? Então, a primeira pergunta que nós já temos de cara aí, acho que todos conseguem ver, né? Só para ter certeza. Sim. Beleza. A pergunta é: quais eventos levaram à prisão do profeta Joseph Smith na cadeia de Carthage? Uma informação importante que nós precisamos saber e ter ideia é que o profeta Joseph ele foi preso duas vezes, principalmente falando. Ele foi preso na cadeia de Liberty e depois na cadeia de Carthage, que foi aonde ele faleceu. Já vou dar um spoiler aqui. Na cadeia de Liberty foi aonde ele fez aquela oração que o Senhor responde para ele em uma parte, né? O Senhor fala para Joseph que as provações dele não seriam só aquele momento, né? E que se ele permanecesse fiel, ele teria grandes bênçãos nesse mundo, mas principalmente no mundo vindouro. Então ele faz essa oração,
M. Smith vai visitar ele, a esposa dos outros prisioneiros também, mas ele fica um tempo e sai da cadeia de Liberty. Ele volta para a casa dele, com seus afazeres, com as responsabilidades que ele tinha na igreja, e depois de um tempo, ele é preso novamente. É o que a gente vai descobrir aqui. Primeiro, quem pode ler para a gente esse primeiro trecho aí, que fala sobre Joseph e Hiram? Eu posso ler. Por favor. Pelo ferido. Estou bem. Essas palavras são parte de uma mensagem que Willard Richards enviou a M. Smith e a outros santos em Nauvoo, poucas horas depois que Joseph e Hiram foram brutalmente assassinados na cadeia de Carthage, na noite de 27 de junho de 1844. Tá, obrigado, viu? Olha só que interessante. Eu comecei a estudar essa aula na segunda-feira. Na segunda-feira foi dia 10 de junho, né? E no dia 10 foi quando Joseph e Hiram eles foram presos e foram levados até a cadeia de Carthage. Eu achei isso interessante porque casou a data que eu comecei a preparar essa aula, né? Então, no dia 27, vamos fazer aí 180 anos, né? Desse acontecimento. E aí, eu separei, vocês estão vendo 4 nomes ao lado aí, né? Esses 4 nomes são os 4 nomes dos personagens que estavam presos na cadeia de Carthage. Ou seja, a última vez que Joseph foi preso. Então estavam Joseph Smith, Hiram Smith, seu irmão, John Taylor, que viria a ser profeta da igreja, e Willard Richards. Esses 4 personagens vão ser os personagens centrais do que a gente vai falar hoje, tá? Esse mapa que vocês estão vendo aí, com uma seta gigantesca em cima de Illinois, é o estado de Illinois. É o estado onde vai acontecer toda essa tragédia aí com o profeta Joseph. A capital de Illinois hoje é Chicago, tá? Um fato interessante do que a gente está vendo nesse mapa aí é que é um mapa de 1844. Esse mapa, como vocês estão vendo aí. Então, era um mapa que não tinha os 50 estados que hoje os Estados Unidos têm, né? 51. Vou contar lá com Havaí. Então, o estado de Illinois, ele vai ter as 2 cidades principais da nossa aula hoje. A cidade de Nauvoo e a cidade de Carthage. Como vocês conseguem ver nesse outro mapa aí do lado, que eu peguei da internet, nós temos uma distância que é de menos de 30 minutos de Nauvoo para Carthage. Então, ou seja, ele foi preso, logo em seguida ele já chegou. Claro que eles na época eles andavam de charrete, né? A cavalo, enfim. Mas se levava um tempo razoável de uma cidade para outra. Então, essas informações que eu estou passando aqui para vocês agora, elas são importantes para a gente entender o contexto histórico que nós vamos ver
daqui em diante, tá? Então é importante vocês terem pelo menos uma visão de como era a distância, de qual cidade nós vamos nos referir agora, tá? Porque às vezes só falar o nome da cidade ou só ler, a gente meio que fica perdido. Então, essa informação é importante visual para que a gente tenha uma noção melhor de como as coisas elas estão acontecendo. Qual o motivo de tanto ódio? É uma pergunta que a gente vai se fazer durante essa aula também, tá? Aqui diz assim, pessoal: a crescente influência política e econômica dos santos foi vista como uma ameaça pelas comunidades vizinhas. Ou seja, Carthage também estava no meio, né? Vocês puderam ver que existiam várias cidades próximas, né? No verão de 1844, há 180 anos, a oposição a Joseph Smith e a igreja havia se intensificado bastante. Alguns que deixaram a igreja conspiraram para inflamar a opinião pública contra o profeta. Então, nós já tínhamos as pessoas que já eram contra naturalmente, que odiavam a igreja e os mormons da época, os pioneiros. E também nós tínhamos as pessoas que entraram e depois se afastaram da igreja, que, se vocês forem pensar, é um ódio diferente do que o ódio das pessoas não conhecerem e odiarem. A palavra ódio, num contexto simples, ela é, ela é um sentimento, tá bom? Então, o ódio, ele é o oposto do amor. O amor, ele é um sentimento. Então, assim como o amor, o ódio, ele pode ser nutrido. E como ele é um sentimento, é uma coisa que a gente adquire. Raiva, por exemplo, é uma coisa momentânea, que a gente pode ter, pode não ter, e alguns têm mais facilidade para controlar a raiva. Mas quando a raiva não é esquecida, ela vira ódio. Ou seja, ela vira um sentimento. Então, se você tem alguma mágoa grande por alguém, saiba que você zela um sentimento por essa pessoa, por pior que seja esse sentimento. Então, as pessoas na época, elas tinham esse tipo de sentimento pela igreja. Por que eu estou falando isso? Porque é o que a gente vai ver ao decorrer da aula de hoje, tá? Então, alguns cidadãos de Illinois debatiam se deveriam expulsar os santos do estado ou ou ao passo que outras pessoas planejavam matar o profeta. Então, olha o grau de ódio que essas pessoas tinham. Alguns pensavam em expulsar. Imagina você ter tanto desprezo por alguém que você quer expulsar essa pessoa de onde ela mora. Hoje em dia, a gente pode ter problemas assim, mais relacionado a dentro de casa, né? Um pai que briga com o filho, expulsa o filho de casa. Mas nessa ocasião aí, eles queriam expulsar de próximo, então não queriam nem próximo a influência que eles diziam que os mormons tinham, né? Que seria uma influência negativa para eles. E outros planejavam matar o profeta. Então, para você decidir matar alguém, pessoal, você precisa ter muitos sentimentos ruins ao mesmo tempo, além do ódio, tá? Você precisa ter, assim,
organizado pensamentos na sua mente ao longo da sua vida que fazem você ter o desejo de matar alguém. Então, hoje, e pelo que está sendo falado aqui, eles planejavam. Então, ou seja, não era uma coisa momentânea. Eles não podiam falar que foi por legítima defesa. Não existia isso, porque era um desejo planejado de matar alguém. Então, a gente está falando aqui de uma situação muito séria. E eu quero abrir esse contexto para vocês e de pegar o que acontecia naquela época e trazer para a gente hoje. Então, a gente vai fazer muito hoje, tá bom? Esse contexto, de tirar daquela época e trazer para nós. Quem pode ler para a gente, por gentileza, o que está acontecendo aí? E aí, a partir daqui, a gente vai fazer assim, para que vocês, claro, consigam comentar também. Nós vamos ler, e aí eu tenho algumas perguntas separadas, tá? Aqui, que nós vamos fazer depois de ler. Mas pode ser que eu interrompa vocês durante a leitura, tá? Vou falar. Espera aí rapidinho. Vamos focar nesse detalhe e depois a gente continua a leitura, tá bom? Mas, se não, a gente pode ler direto e comenta só no final. Mas eu vou pedir para um voluntário ler novamente esse trecho aí para a gente, por favor. Posso ler. Tá, vai lá. Joseph e Hiram entregaram-se voluntariamente aos oficiais do condado em Carthage, no dia seguinte. Depois que os irmãos foram libertados sob fiança da acusação inicial, foram falsamente acusados de traição contra o estado de Illinois, presos e encarcerados na cadeia de Carthage para aguardar uma audiência. Os elders John Taylor e Willard Richards, os únicos membros dos 12 que não estavam na época servindo em uma missão, juntaram-se a eles voluntariamente. Beleza. Adriele, se você fosse Amy Smith, qual você acha que seriam os seus sentimentos a ver Joseph e seus amigos sendo presos? Eu acho que eu ia ficar triste e talvez com dúvida de algumas coisas, tipo, perguntando por que que isso está acontecendo. Sim. A gente vê, claro, como você leu aí, né? Falsas acusações, né? Eles foram presos, mas não tinham uma acusação definida do porquê eles estavam sendo presos. Tinha um motivo, mas não necessariamente esse motivo era enfoque para prender alguém, tá bom? E a gente vai saber disso agora. Quem pode ler esse outro trecho para a gente, por favor? Eu acho que já teve. A gente acabou de ler, né? Espera aí rapidinho. Espera aí, pessoal, só rapidinho que... Quando o profeta Joseph e Hiram e John Taylor e o Elder Richards foram presos, a gente viu que eles foram presos de maneira injusta, né? Mas eles tiveram algumas escolhas que eles poderiam ter feito, né? Eles poderiam não ter se entregado, tá? Mas eu quero perguntar para vocês, se fosse vocês, sabendo que vocês têm uma acusação falsa, mas que mesmo assim está vindo uma ordem do governador, como foi com eles, de prendê-los.
Se fosse com vocês, o que que vocês fariam hoje, com a cabeça que vocês têm hoje? O que que vocês fariam? Vou falar o que Pode falar, Gustavo. eu acho que com a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que eu iria. Porque eu penso muito no que as escrituras e os profetas sempre dizem pra gente, né? Que a gente tem sempre que obedecer as leis do nosso país, do nosso estado, né? Sim. Então, seguindo esse pensamento, eu acho que eu iria, por obediência àquilo que eu aprendo na igreja. Sim, obrigado, Gustavo. Você iria, né? Quem mais? Eu acho que eu iria também, porque não teria como. é, Acho que eu não iria querer lutar contra. Não teria forças pra isso. Sim. Sabe o que é interessante? É que vamos voltar um pouquinho, enquanto a tela não volta aí. Uma coisa interessante. Não tá saindo o Eu áudio. vou fechar aqui, eu vou fechar e vou entrar de novo, tá, pessoal? Jogaram um pinch nele e jogaram penas, né? Acho que todo mundo lembra desse episódio porque é um episódio marcante. Então, já tinha acontecido isso e já tinha acontecido trocas de tiros com outras pessoas, com tumbas que não gostavam da igreja, em várias cidades, né? Então, eles já tinham sido expulsos de muitas cidades, até chegar aquele momento dele ser preso. Tanto que, se a gente for pegar o mapa dos Estados Unidos e ver o progresso que a igreja fez, e até mesmo os Estados Unidos em geral, eles, na história dos Estados Unidos, a gente vê a participação da igreja muito forte nesse processo de caminhada para conquistar territórios que nem não era dos Estados Unidos naquela ocasião, como a gente viu no mapa logo quando começou a aula. Então, pessoal, esse momento ele já tinha passado por muitas aflições, né? Muitos desafios. Ele já tinha perdido um filho, por exemplo, nessa ocasião que ele jogaram um pinche nele e tudo mais, ele foi jogado para fora e Emma e um dos seus filhos ficaram em casa, mas com alguns homens agredindo, falando palavras de baixo calão, e o bebê deles foi jogado no chão por uma pessoa. 5 dias depois, esse bebê veio a falecer, que era um dos filhos de Joseph Smith que morreu, ainda bebê. Provavelmente morreu devido aos hematomas e à queda que levou. Todo mundo sabe que um bebê, até mesmo se cair da rede, cair da cama, gera muitos problemas, principalmente para um bebê, porque quando isso acontece, muitas vezes a nossa cabeça de adulto, né, o nosso crânio, ele já está formado, já está fechado. Mas quando isso acontece com um bebê, ainda não está formado totalmente. Então, a probabilidade do impacto ser maior, apesar de ser um impacto pequeno, por exemplo, como cair da cama ou cair da rede, gera um trauma grande, que pode ter sequelas para o resto da vida da pessoa. Nesse caso, o bebê não resistiu e morreu. Então, o que eu quero falar com isso? Que olha o grau
de, de maldade que essas pessoas tinham, né? O que eles eram capazes de fazer com relação a tudo que eles falavam, né? Que a igreja pregava de errado ou fazia de errado. Então, vamos continuar com algumas perguntas, tá? Que eu acho interessante a gente ir respondendo, pelo que a gente já viu até aqui. Por que vocês acham que a disposição do profeta Joseph em pregar o evangelho incomodava essas pessoas? Me ajudem aí com a participação de vocês. Talvez por eles. Opa, desculpa. Talvez por Pode falar. eles serem de outra religião e também por eles estarem seguindo talvez as regras corretamente daquele local. Eu não sei. Pode ser isso. Não, sim, você tem razão. Uma das distrações que eles falavam que a igreja causava era um tumulto, né? Então, eles tinham, vamos imaginar, eles tinham uma vida pacata num vilarejo. A igreja chega e ela chega com muita gente. Ela chega com muitas pessoas fazendo, organizando casas, fazendo vários mutirões para que aquelas pessoas elas tivessem uma oportunidade de viver ali em comunidade. Então eles tiram as pessoas de seus vilarejos simples para começar a construir uma cidade maior. E isso traz transtornos, né? Então, principalmente para quem é muito tradicional, respeita muito o lugar onde vive, isso é um problema sério. Tanto que até hoje lá nos Estados Unidos tem problema com imigração, né? Gustavo, você quer falar? Sim. Só respondendo a pergunta que você fez, eu acho que as pessoas já estavam, principalmente quando o Joseph produziu as placas, eu acho que as pessoas já estavam muito acostumadas com aquilo, sabe? Com a Bíblia, com ter somente a Bíblia. A Bíblia é só o que eu preciso. Então, acho que depois que Joseph Smith traduziu as placas, eles começaram a ver ele como um inimigo, sabe? Pelo fato dele estar querendo mudar algo que para elas antes não era mudável, não tinha como ser mudado. Na visão delas, estaria sendo mudado, né? Sim, ainda tinha esse combo, né? A igreja ainda vinha com a informação de que não existia só a Bíblia, mas existia também o livro de Mórmon. Então, isso, para quem é fanático, e é o caso dessas pessoas, porque elas se tornaram pessoas fanáticas com suas religiões que não aceitavam o próximo. Olha como é incoerente, né, com o que Deus ele prega, né? Tanto que uma das coisas que Joseph Smith ensinou era sobre respeitar todas as religiões, independente do que as religiões façam. Nós precisamos respeitá-las, tá bom? Vamos voltar a ler a partir daqui, tá? Quem pode ler para a gente, por gentileza? Vai lá. Mark Jones. Ah, desculpa, isso aí. Mas vai voltar para lá já já.
hoje foi bem especial, viu? O notebook não ajudou a gente. E olha que eu sempre ligo cedo e tudo mais para a gente conseguir ter uma boa prática, mas às vezes ele não carrega direito. E aí tem muito vídeo do Cristiano Ronaldo aqui, aí acaba ficando muito pesado. Meu inimigo querendo atrapalhar nossa aula. Eu vou ler, eu tenho aqui, tá? E aí eu vou ler para a gente esse trecho e depois a gente continua já em outro trecho, tá? Senão a gente vai acabar perdendo muito tempo só esperando o carregar. Vamos lá, vou ler para a gente. Em 10 de julho de 1844, Joseph Smith, então prefeito de Nauvoo, e o conselho da cidade de Nauvoo ordenaram a destruição do jornal Nauvoo Express e da prensa na qual ele era feito. O Nauvoo Express era um jornal anti-mormon que caluniava o profeta e outros santos e pedia a revogação da Carta de Nauvoo, ou seja, que a cidade não era para a cidade existir mais. E talvez a cidade com outro nome, mas não com o nome que os mormons deram. As autoridades municipais temiam que essa publicação incitasse as tumbas a agirem, que eram aquelas pessoas que já tinham ódio naturalmente antes de entrarem para a igreja. Como resultado da ação da tumba, como resultado da ação tomada pelo profeta e o conselho da cidade, as autoridades do estado de Illinois acusaram injustamente de tumulto o profeta. Então, olha que ponto interessante a gente tem aqui, pessoal. Joseph Smith tomou uma decisão de veras polêmica. Ele mandou fechar um jornal. Imagina se isso acontecesse hoje em dia, um prefeito mandar fechar um jornal de uma cidade porque está falando mal dele. Imagina a confusão que seria. O que eu quero falar com isso? É que olhando para a visão que a gente tem hoje, é uma visão diferente do que eles pensavam antigamente. Tá bom? E, claro, é uma visão diferente do que eles viviam. Joseph Smith era perseguido, literalmente, com risco de morte. Então, as decisões que ele precisava tomar, assim como prefeito da cidade, eram decisões mais enérgicas, para colocar fim nos tumultos. Então, o pensamento de Joseph era colocar fim nos tumultos. Só que vejam só como isso é interessante, porque ele, com a intenção de colocar fim nos tumultos, tomou uma decisão que gerou um outro resultado, não uma decisão que ele esperava. Então vejam que mesmo ele sendo o profeta de Deus, ele precisava agir por conta própria e tomar decisões importantes de cunho que resultaria na sua vida ou na sua morte, tá bom? Isso é importante salientar.
Com o resultado da ação tomada pelo profeta Joseph, o conselho da cidade e as autoridades do estado, então, de Illinois, acusaram injustamente o profeta de tumulto e seu irmão Hiram e outros líderes municipais. Thomas Ford, o governador de Illinois, ordenou que esses homens fossem julgados em Carthage. Olha só que também é um ponto interessante. Não seriam julgados na cidade deles, de Nauvoo. Seriam julgados em outra cidade, onde o ódio era maior pelos membros da igreja. E aí, em 24 de julho, Joseph Smith e Hiram se despediram de suas famílias e cavalgaram com outros líderes até Carthage, de Nauvoo para Carthage. Eles fizeram esse trecho aí, trecho curto. Agora sim. Quem pode ler para a gente esse trecho aí que está aparecendo, por favor? Stephen, Dan Jones e outros estavam cuidando de alguns assuntos para Joseph. Dos homens que haviam ficado na noite anterior, somente Willard Richards e John Taylor permaneciam com Joseph e Hiram. No começo do dia, visitantes tinham passado secretamente 2 armas para os prisioneiros. Uma revólver de 6 tiros e uma pistola de tiro único, para o caso de sofrerem ataque. Stephen também deixara sua bengala de nogueira, que ele chamava de... Não dá para ver. Aperta um pouco. Ele chamava de molequeira. Só que aqui meio que cobriu mesmo. Mas obrigado, Gustavo, pela leitura. Olha só que coisa interessante também, né, que aconteceu aí. Quem eram os prisioneiros? Joseph, Hiram, Richard e John Taylor. Então, alguns membros passaram armas para eles enquanto eles estavam presos. Olha só como as coisas mudaram, né? Hoje em dia, né? Se isso acontecer hoje em dia, vão ficar ainda mais presos e vai ser complicado, seria complicado. Gustavo, você pode continuar lendo para a gente, por favor? Acho que o Gustavo não ouviu. Quem pode continuar lendo, por favor? Vai lá, Gustavo. Pouco depois de John Taylor cantar o hino pela segunda vez, os prisioneiros ouviram sussurros atrás da porta e o estalo de 3 ou 4 tiros. Willard olhou rapidamente para a janela aberta e viu uma centena de homens lá embaixo, com o rosto pintado de lama preta e pólvora, invadindo a cadeia. Joseph pegou uma das pistolas que Hiram a ele. Os outros homens correram para manter a porta fechada. Enquanto homens da turba subiam as escadas e forçavam a entrada, ouviu-se o som de tiros vindo da escada, enquanto a multidão atirava contra a porta. Uma bala estilhaçou a madeira. Ela atingiu o rosto de Hiram, que se virou cambaleando para longe da porta. Outra bala atingiu na região lombar. Beleza. Aí a gente já começa a ver um relato já do acontecimento dentro da cadeia, né? O que é interessante. Tem um vídeo que eu vou recomendar para vocês lerem. Eu ia passar hoje aqui para vocês, mas não vai dar tempo. Mas é um vídeo que conta esse acontecimento. É esse vídeo aqui, ó. Espera aí, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês.
Vocês conseguem ver aí? Dá pra ver. É um vídeo que vai ter essa imagem de cara, tá? Esse e tem outro também. Tem um outro vídeo que vai ter essa imagem aqui, ó, bem parecida. Que é mais ou menos o que aconteceu lá. Estavam separados por uma parede e uma porta, quando começou a acontecer os tiroteios. Quem pode ler para a gente esse trecho, por favor? Pessoal, então, consegue me ouvir? Eu vou Eu ler para posso a ler. gente. Ah, tá bom, Adriele, por favor, vai lá. Tá. Meu irmão Hiram, Joseph gritou. Ele então pegou a pistola, abriu uma fresta na porta e disparou uma vez. Mais balas de mosquete atravessaram a cela enquanto Joseph disparava a esmo contra a multidão e John Taylor usava a bengala para abaixar o cano das armas e das baionetas que eram introduzidas pelo vão da porta aberta. Depois que o revólver de Joseph falhou 2 ou 3 vezes, John correu para a janela e tentou subir no peitoril. Uma bala atravessou a cela, atingiu sua perna e o fez perder o equilíbrio. Ele ficou atordoado e caiu contra o peitoril, esmagando seu relógio de bolso que marcava 16 minutos depois das 5 horas. Fui atingido, ele gritou. John se arrastou pelo chão e foi para baixo da cama enquanto John Taylor, tá? O que viria a ser profeta. Aconteceu isso aí com ele. Enquanto a tumba atirava sem parar. Essa tumba, pessoal, era em torno de 200 homens, tá? Então imagina a quantidade de gente que estava querendo invadir lá a cadeia. Uma bala rasgou seu quadril, né? Quadril se eu não me engano, de John Taylor, tá falando aqui. Arrastando um pedaço da carne, tirando um pedaço da carne. Outras 2 balas o atingiram, uma no pulso e outra no osso acima do joelho. Outro lado, do outro lado da cela. Joseph e Willard colocavam todo o seu peso contra a porta, enquanto Willard derrubava os canos e as baionetas dos mosquetes à sua frente. Repetidamente, Joseph largou o revólver no chão e correu para a janela. Quando subiu no peitoril, 2 balas o atingiram nas costas. Outra bala atravessou a janela e o atingiu abaixo do coração. Ó Senhor meu Deus, ele exclamou. Seu corpo balançou para a frente e ele caiu de cabeça pela janela. Isso aconteceu com o profeta Joseph. Pessoal, o que eu quero que a gente aprenda hoje com a aula? Tá? No seguinte, que tudo isso que aconteceu com o profeta Joseph, suas escolhas, a forma como ele morreu, elas foram resultados das escolhas de gente maligna, que tinha o desejo de acabar com a igreja naquela época. Então eu quero que vocês pensem, assim como Satanás fez com Adão e Eva, quando ele tentou convencer Eva de comer do fruto, pensando que ele iria acabar com o plano de Deus, assim também é o interesse de muitas pessoas.
E a gente sabe bem que Satanás, ele é miserável e ele quer tornar todos os filhos de Deus tão miserável quanto ele é. Então, uma lição que a gente precisa aprender hoje é que, independente das coisas que aconteçam, dos nossos erros, das nossas provações, haverá pessoas dispostas a acabar e a nos destruir como filhos de Deus. Então, nós temos uma luta muito grande à frente. Nós temos o Evangelho restaurado, que serve como consolo e fortaleza. Mas toda essa história que a gente viu hoje e pôde relembrar dos acontecimentos do profeta Joseph, eles nos ensinam a importância de estarmos preparados quando o Senhor chamar. No caso de Joseph, ele foi assassinado. Então, depois que Joseph caiu, ele ainda recebeu mais 4 tiros no chão, dos homens que não conseguiram entrar porque eram 200 pessoas e a cadeia era pequena. Então, ficou ainda muita gente lá de fora, só cercando. E possivelmente esperando para que eles pulassem da janela. Então, o intuito era realmente de acabar com a vida do profeta. Joseph, ele foi um profeta vidente e revelador. Ele abençoou as nossas vidas tão profundamente que nós só vamos entender isso se nós procurarmos conhecer a vida do profeta Joseph. E conhecendo a vida do profeta Joseph Smith e tudo que aconteceu com ele, nós vamos conhecer a Cristo. E conhecendo a Cristo, nós vamos ter aquilo que deve ser de mais importante para nossas vidas e que algumas pessoas e Satanás querem tirar de nós, que é a nossa salvação no reino celestial. Com Deus o Pai, seu Filho Jesus Cristo e nossas famílias. Então, pessoal, a lição que a gente precisa aprender hoje e pensar antes de dormir é que nós já temos muita oposição ao nosso redor. Nós não podemos criar oposições em nossa mente. Ter questões, ter perguntas sobre a igreja, sobre a nossa religião, sobre a doutrina, é necessário, tá? A nossa igreja, ela surgiu de uma dúvida. Joseph Smith teve dúvida de qual igreja seguir, então o Senhor respondeu ele. O que a gente não pode ter é uma dúvida que nos leva a ter ódio no nosso coração. Uma dúvida que vai bloquear o nosso entendimento do que é certo e do que é errado. Tá bom, pessoal? Eu queria ter compartilhado, ter dado mais oportunidades para vocês falarem, mas hoje realmente ia ser uma aula diferente porque era uma história que seria contada. Né? A gente lembraria a história do profeta. Mas eu quero lembrar vocês de que tudo isso que a gente aprendeu até aqui com o profeta é necessário para que a gente cresça como pessoa, tá bom? E aprendendo com os outros nos ajuda também a não cometer os mesmos erros, mas também ajuda com os exemplos positivos a fazer o melhor. Bom, obrigado pela participação de todos vocês. Desculpem aí o transtorno que foi durante a aula de hoje. Consegui acertar aí algumas coisas por noite, mas eu acredito que conseguimos alcançar o objetivo da aula de hoje, que era entender esses pontos, tá bom?
eu compartilho isso com vocês, junto com o meu testemunho de que eu sei que o profeta Joseph ele foi um profeta chamado por Deus. E que assim como nós temos apóstolos hoje que nos guiam e nos fortalecem, nós temos um profeta em nome de Jesus Cristo também. Quem pode fazer a última oração para a gente, por gentileza? Eu posso fazer a última oração. Por favor, Anderson. E obrigado, tá? Tá, ok. Nosso querido e amado Pai Celestial, nós te agradecemos por mais essa noite, Pai. Agradecemos pelo dia que tivemos e, Pai, a colocar os ensinamentos obtidos referente à história do nosso profeta, Senhor. A lembrarmos cada vez mais dele e colocar os ensinamentos em prática em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a levar adiante as bênçãos que nos é prometida, Pai. E nos ajude a levar as outras pessoas que ainda não conhecem a igreja, Senhor. Nos dá uma boa noite de sono, Pai. E nos abençoa com uma semana repleta, Senhor. E essa oração que fazemos a Ti e te agradecemos em nome do teu querido e amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.